O assunto, na verdade, que eu vou abordar aqui hoje, ele é um assunto que está se iniciando e que eu pretendo voltar a falar sobre ele na próxima semana. Hoje eu estive junto com uma equipe de saúde na cidade de Araruama, na região dos Lagos, fazendo uma visita técnica a uma clínica de tratamento para pacientes de hemodiálise. E o que nos motivou a ir a essa clínica no dia de hoje foi uma denúncia que foi trazida ao meu gabinete por parte de uma paciente de hemodiálise, que aliás faz hemodiálise há 20 anos, de que existiria uma série de procedimentos irregulares nessa clínica e que, em função disso, existia uma notificação de 13 mortes em 2 meses de pacientes de hemodiálise vinculados a essa clínica. Nós, então, convidamos o presidente da Associação dos Pacientes de Hemodiálise, a Amorvide, e fomos a Araruama proceder a essa visita técnica. Chegando lá, vários pacientes nos aguardavam na porta da clínica. Nós entramos, nos identificamos e começamos então a proceder essa vistoria, essa visita técnica. E o que nós pudemos levantar inicialmente, eu digo inicialmente porque nós ainda não terminamos esse trabalho, foi que realmente existia uma série de irregularidades. É preciso dizer, antes de falar das irregularidades, que esta clínica é uma clínica que tinha acomodações bastante novas, é uma clínica que tem 2 anos. Toda a parte imóvel dessa clínica foi construída e doada, através de uma parceria pública-privada, pela Prefeitura de Araruama. E realmente as condições do imóvel são condições bastante adequadas. No entanto, apesar de adequadas as condições do imóvel, nós podemos ver uma série de irregularidades no trato dos pacientes, nos materiais que são usados para fazer hemodiálise e, enfim, na capacitação dos profissionais para os procedimentos que respondem à lógica de uma orientação da Anvisa, do Ministério da Saúde. E, enfim, uma das questões que nos chamou a atenção foi a falta de identificação nos capilares. O que são os capilares? Os capilares são os filtros, através dos quais passa o sangue dos pacientes, o sangue que passa pelo processo de limpeza. E esses capilares estavam sendo usados com 2 padrões. Primeiro, os pacientes de plano de saúde usavam um capilar, que é o chamado F8, de uma qualidade adequada às necessidades de filtragem daqueles pacientes. Os pacientes do SUS usavam um capilar de qualidade bastante inferior àqueles usados pelos outros pacientes. E aí que é a imagem dramática da história. Você tem uma sala de hemodiálise com 20 máquinas, com 20 pacientes. De um lado, o paciente privado, com um capilar adequado à sua necessidade, e do outro lado, um paciente do SUS, geralmente uma pessoa de baixa renda, uma pessoa com mais dificuldades financeiras, aonde o capilar, o filtro que estava sendo usado para salvar a sua vida, é um filtro de baixa qualidade, aonde os próprios médicos que atendem esses pacientes já deixam bem claro que os pacientes que fazem a filtragem através dos filtros do SUS não estão fazendo uma filtragem que possa realmente ser considerada uma hemodiálise.
E aí vem a denúncia de alguns pacientes de que algumas pessoas que saem da hemodiálise, ao contrário da lógica das coisas, saem com a pressão tão alta que acabam tendo AVC, que acabam tendo problemas cardíacos, que acabam tendo embolias, enfim. E nós ficamos bastante apreensivos com isso, nós vimos isso acontecer, pudemos estar ali e perceber isso. Existia também um problema, porque tem uma denúncia de que esses filtros, que podem ser utilizados no máximo 12 vezes, estariam sendo utilizados até 300 vezes. Existe um espaço de reuso dentro da clínica, onde esses filtros são novamente capacitados a estar atendendo as pessoas, e que eles estariam então sendo utilizados um número de vezes superior àquele que realmente eles poderiam estar sendo usados. Nós vimos que faltava identificação em todos os filtros, de 20, pelo menos uns 15, faltava a identificação do paciente. Pelas normas da Anvisa, cada filtro tem que ter a identificação do paciente. Nós vimos também que em praticamente todas as caixas de guarda desse material, o prazo de mudança dessa coleta eram prazos passados em até 3 meses. E, enfim, foram várias questões que apareceram ali. Nós tivemos a oportunidade, as técnicas que nos acompanharam, as enfermeiras que são especialistas em hemodiálise, de fazer comparações entre os prontuários dos pacientes em papel e os prontuários que constavam no sistema, e nós vimos que vários dados desses 2 prontuários eram contraditórios entre si. E ao final, quando nós sentamos com a direção da clínica, nós fomos informados que, na verdade, o número de 13 mortos em 2 meses não era correto. Que, na verdade, o que eles tinham era o número de 6 mortos em 2 meses. Então, para que nós também não sejamos levianos, é importante dizer que o administrador dessa clínica, da STR, foi bastante atencioso, nos recebeu, nos deu várias explicações, colocou, por exemplo, o que era responsabilidade da clínica dentro daquela vistoria, os erros que foram achados, o que era responsabilidade da clínica e o que era responsabilidade da prefeitura e o que era responsabilidade do governo estadual. Então, como nosso objetivo ali na região, mais do que fazer a denúncia, é realmente conseguir garantir um processo de negociação com a clínica, com a prefeitura e com o próprio Ministério da Saúde, para que nós possamos ponderar os diferentes interesses e conseguir um atendimento mais adequado para aqueles pacientes que estão lá vivendo essa situação, nós tiramos lá uma série de encaminhamentos para que na próxima semana nós possamos estar sentando com o prefeito, junto com o secretário de saúde do município de Araruama. Nós vamos buscar essa audiência com o prefeito e com o secretário. Tiramos um encaminhamento de reunir os pacientes renais crônicos da região, ali da cidade, para poder conversar com eles e ter deles a percepção desse atendimento, o que de fato acontece nesse atendimento. E podemos perceber também algumas outras denúncias, como o fato de na cidade ter apenas um único carro para transportar todos os pacientes que a cidade tem para poder fazer essa hemodiálise. Como algumas pessoas são muito pobres, Araruama é uma cidade relativamente grande, com uma dimensão grande, e muitas pessoas não têm dinheiro de passagem. O fato de ter um único carro e não ter, que fica quebrado na maioria do mês, e não ter condição de transferir as pessoas, também digamos assim, é um elemento que não garante que a pessoa possa ter acesso à hemodiálise. Então tem pacientes que foram relatados pela própria direção da clínica que ficam 2, 3 sessões sem fazer hemodiálise por falta de transporte.
né? Além da questão do transporte, a medicação que é fundamental para garantir a vida desses pacientes de hemodiálise, ela não está sendo dada na cidade. Ela está sendo, o paciente precisa ir a Cabo Frio buscar essa medicação. E muitas vezes, obviamente, o paciente não tem dinheiro para ir até Cabo Frio buscar essa medicação. E ao não usar essa medicação, ele entra numa fase de descontinuidade, né, desse tratamento que é vital para a sua vida. Aquela máquina e aquele filtro, né, são a extensão da vida daquelas pessoas. Muitas das pessoas que estavam sentadas ali fazendo hemodiálise, elas nem ao menos queriam denunciar a condição delas e a situação delas, porque elas tinham medo do que poderia vir a acontecer a elas. Mas com o tempo, a gente estava lá, as pessoas começaram a falar, começaram a aparecer, né, as denúncias, começaram a aparecer as questões, começou a aparecer a verdade. Estou colocando isso aqui até como uma forma de deixar público aqui que nós vamos procurar o prefeito de Araruama, o secretário de saúde de Araruama, e vamos conversar sobre isso. É muito importante superar o problema de transporte dos pacientes de hemodiálise em Araruama. É muito importante superar o problema da farmácia de Araruama, que não pode ser em Cabo Frio. Nós temos que ter uma farmácia em Araruama para poder garantir o atendimento, né, dessas pessoas. Então, nós queremos ponderar os interesses dos pacientes ali daquela região, e é uma coisa gritante, porque a própria clínica nos colocou que ela tem capacidade hoje para atendimento de 200 pacientes, sendo que hoje, dessa capacidade instalada de 200 pacientes, ela já tem 196 pacientes, ou seja, tem apenas 4 vagas. Então, daqui a 3, 4 meses, Araruama não terá mais capacidade de fazer a hemodiálise nos seus pacientes, porque a clínica, a única clínica da cidade que faz esse serviço, ela já não terá mais condição de aceitar novos pacientes. Sem contar o problema da regulação de leitos para os pacientes. Porque o que acontece? Nós temos um imbróglio nessa questão aí da regulação. O paciente, geralmente, né, de baixa renda, geralmente chega na hemodiálise, teve caso de óbito, né? Foi relatado pelo médico casos de óbitos de pessoas que morreram porque foram para a hemodiálise sem alimentação, pessoas desnutridas, pessoas passando fome, né? Foram para a hemodiálise e morreram por falta de alimentação. Então, por exemplo, lá dentro da hemodiálise, dentro dessa clínica, deveria existir não só um lanche, mas um programa, né, alimentar para esses pacientes também, que podem vir a óbito por falta de uma alimentação durante o processo da hemodiálise. E o problema da regulação, porque o paciente passa mal dentro da clínica de hemodiálise, e aí ele passa mal, não tem condição de ser atendido dentro da clínica, ele tem que ir para um hospital, né, de média ou alta complexidade para ter a sua vida salva na medida que ele é um paciente crônico, e ele não existe, né, não existe hoje dentro do nosso sistema, no estado, uma ponte que leve o paciente da clínica de hemodiálise para dentro da média e da alta complexidade. Ele é obrigado a passar pela UPA. E aí, quando ele chega na UPA, né, ele tem que entrar na UPA da mesma maneira que qualquer outro paciente entra, aguardando dentro da UPA um atendimento de alta complexidade e, na verdade, entrar na fila da regulação de leitos, entrar na fila da regulação de internações. Então, é importante pegar casos como esse de Araruama, que não é qualquer cidade, é uma cidade de dentro de uma região importante, né, e dentro da região dos lagos, é uma cidade importante, que tem um problema objetivo, que é uma falta de continuidade no tratamento dos pacientes, né, que estão aí submetidos à hemodiálise. Então, assim, meu objetivo com essa visita técnica de hoje, com essa inspeção, e começar a levantar essas questões aqui, é porque eu acho que essa é uma questão que pode ser resolvida, né? Inclusive, eu estou vendo aqui, né, o deputado Jânio, né, em Cabo Frio também existe esse mesmo problema com os pacientes da hemodiálise. Então é importante, né, nós vamos encaminhar essa demanda para a Comissão de Saúde da Casa, mas é importante que nós possamos voltar a Araruama
falar com o prefeito, falar com o secretário municipal de saúde, né, se necessário, falar com o secretário estadual de saúde e resolver esse problema, porque na verdade não foram 13 mortos em 2 meses, foram 6 mortos em 2 meses, né? Então não foi tão grande o número de mortes, mas não foi para nós, porque eu tenho certeza que para os familiares das pessoas que morreram, o número de mortos foi muito grande. Obrigado, senhor presidente.